O Evangelho de João é diferente dos demais evangelhos. Ele é, ao mesmo tempo, histórico, teológico e poético, enquanto os demais são históricos e teológicos. João tem um propósito diferente dos outros três chamados sinóticos. Tem esse nome porque são muito semelhantes entre si. Contudo, João é bem diferente. Embora ele seja tão histórico quanto os demais, ele organiza o seu material de um jeito diferente. E muito provavelmente, conhecedor dos demais evangelhos, não narrou aquilo que já fora narrado. Grande parte, portanto, ou a maior parte, portanto, do material que encontramos em João, só encontramos em João. É um evangelho muito reflexivo, então ele começa de uma maneira muito poética. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando ele usa no princípio, certamente tem a intenção de nos remeter a Gênesis 1:1, que tem exatamente este início. E em lugar de nos falar uma história, ele narra todo o acontecimento chamado Jesus. Em seguida, os capítulos vão se estendendo com ações, falas curtas, até que, a partir do capítulo 7, ele começa a fazer longos sermões. Eu imagino, mas é uma imaginação, que o evangelista foi organizando estas falas segundo os temas que ele gostaria de desenvolver. Tanto que no capítulo 10, por exemplo, ele nos fala daquilo que Jesus Cristo é, quando ele fala em Jesus como sendo eu sou, e prossegue, e só o Evangelho de João tem essas declarações sobre Jesus. Eu sou bom pastor, eu sou a porta, eu sou o aprisco, eu sou a oliveira. É uma característica de João. A partir do capítulo 14, Jesus está de olho no futuro. Ao mesmo tempo em que ele pastoreia os discípulos daquela época, ele está pensando no futuro desses discípulos e no nosso futuro. Então, no 14, ele estabelece as razões pelas quais podemos viver em paz, e a razão principal é que ele, ao partir, nos deixou o Espírito Santo. Espírito Santo que permite, capítulo 15, que vivamos em comunhão com Ele. E agora, então, no capítulo 16, ele retoma a missão do Espírito Santo. Capítulo 16, versos 4b até o 15, que eu vou ler agora. Os irmãos que puderem ficar em pé, estejam à vontade para tanto. (16, 4), a partir da segunda parte do 4, ou seja, a parte B. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele mesmo explica. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, isto é, Satanás, já está julgado. Jesus prossegue. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito, isto é, o Espírito Santo, vai receber do que é meu e anunciar isto a vocês. Senhor, eis a tua palavra. Aqui estamos, para que ela, que já nos falou, continue a nos inspirar. Oramos em nome de Jesus. Por favor, queira se assentar. Você sabe que nós temos uma dívida com o Espírito Santo. Certamente hoje você já pensou no Pai eterno. Certamente hoje você já pensou no Filho Jesus. Mas muito provavelmente não pensou no Espírito Santo. Se isso é verdade, não é verdade apenas na sua vida, na minha vida. É verdade na história do cristianismo. Essa dívida nos lembra que o Espírito Santo é o Espírito Santo de Jesus e do Pai. Essa dívida nos recorda que em sua missão o Espírito Santo é o continuador da obra de Jesus, que é a obra do Pai. O Espírito Santo, por sua atuação, inaugura um novo momento da ação da Trindade entre nós, mas é a Trindade em ação. Ele mesmo diz, então, no texto que nós lemos, que enquanto estava com os seus discípulos em carne e osso, Jesus os protegia. Mas agora, tendo ele partido, essa tarefa de proteger os discípulos cabe ao Espírito Santo. Não há anjos da guarda. No tempo em que nós vivemos, o nosso guardião, o nosso protetor, daí o termo paráclito, é o Espírito Santo. Ainda bem que o Espírito Santo não é invejoso, porque ele faz e agradecemos ao Filho. Mas ele diz, eu e o Espírito Santo somos um. Porque nós não temos tido uma compreensão adequada do papel do Espírito Santo. E se nós lermos o livro de Atos, capítulo 2, ficará bem claro que quem fundou a igreja de Jesus não foi Jesus, foi o Espírito Santo. Jesus deixou os fundamentos da fé, mas quem sopra sobre aquela comunidade um pouco confusa, dispersa, desanimada, desesperançada, é o Espírito Santo. Humanamente falando, historicamente dizendo, podemos dizer, só existe a igreja de Jesus Cristo por causa do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, portanto, são a mesma pessoa formando aquilo que a teologia chama de trindade. Importante considerarmos este aspecto e ver se eu e você
estamos nessa dívida. Os irmãos sabem que há uma música em que a letra nos convida a orar ao Espírito Santo. Espírito Santo, nós temos uma letra também em nossa inódia, vivifica-me Espírito Santo. É totalmente legítimo orar ao Espírito Santo. Gostaria que todos nós refletíssemos sobre essa nossa dívida. E Jesus, então, nesse capítulo 16, especificamente no verso 8, nos mostra o que é que o Espírito Santo faz. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, vai esclarecer a natureza do pecado. Quando ele vier, vai confrontar o ser humano com o seu pecado. A missão do Espírito Santo é triplicemente pedagógica, em torno do pecado, da justiça e do juízo. Nesse sentido, esse paráclito, palavra que já tecia alguns comentários anteriormente, atua não mais como um advogado, mas como um promotor de justiça. Porque eu, no meu pecado, muitas vezes preciso não de um advogado, mas de um promotor. Em inglês, até a palavra é muito interessante para promotor. Na pronúncia em inglês, mas em português, persecutor, isto é, perseguidor. Vamos simplificar assim. Muitas vezes no nosso pecado nós temos que ser perseguidos, nesse sentido de buscados, procurados, para que nós entendamos que pecamos, porque por nós mesmos nós não pecamos. E Jesus explica então que ele nos convence, o Espírito Santo nos convence do pecado. Nesse caso muito particular aqui, esse pecado era, por parte dos contemporâneos de Jesus, a rejeição a Jesus como Messias. Para nós, pecado é viver sem a consciência de que Jesus é o Senhor, com tudo o que isso significa. O pecado a gente explica, o pecado a gente nega, o pecado a gente camufla. Sem o Espírito Santo, não achamos que o errado que fazemos é errado. A nossa consciência não é uma boa juíza. A opinião pública não é uma boa conselheira. Nós sabemos o que diz a opinião pública. Está bom para você? Então está bom. É consenso entre vocês? Então está bom. Essa é a opinião pública. Pode ser que essas coisas não sejam pecaminosas, mas quem nos convence que são é o Espírito Santo. É Ele que nos convence, nos confronta, nos expõe, nos incomoda, nos reprova. É o Espírito Santo que nos convence que Jesus é o Salvador e nos convida a confessar isto. Por nós mesmos não temos essa capacidade. Diz Jesus ainda que o Espírito Santo nos convence da justiça. De novo aqui, pensando nos termos dos primeiros ouvintes dessa palavra de Jesus, é uma referência à injustiça ocorrida com o julgamento de Jesus, que foi totalmente ilegal e imoral. Quando nós lemos, sobretudo Mateus capítulo 26, onde tem a narrativa desse julgamento, nós vemos que foi tudo feito ao arrepio da lei que o julgava. A rapidez, a celeridade, as testemunhas, as mentiras, tudo fora da lei, como estava previsto. Mais ainda, essa justiça que se refere ao fato de que aqueles primeiros
homens e mulheres ao tempo de Jesus não viram Jesus como ele era, o justo. Para tanto, só admitiriam que Jesus era o justo se fossem confrontados pelo Espírito Santo. Quando tomamos essa palavra justiça, no entanto, vamos compreendendo no Novo Testamento que ela também significa o método que Deus escolheu para salvar o mundo. Daí a palavra justiça, justificação, perdão. A palavra justificação, na nossa língua portuguesa, nem sempre é clara para nós. Se você chega atrasado ao trabalho ou falta, você pode enviar uma justificativa, uma explicação que o isente de uma eventual punição, por exemplo. Chega perto do sentido bíblico da palavra. Mas no Novo Testamento, justificação é o modo que Deus nos escolheu em nos tornar justos, isto é, limpos, isto é, perdoados, através da condenação de Jesus. Isto é a justificação. Em lugar de nós sermos condenados, na cruz Jesus foi condenado e nós fomos absolvidos. É uma obra absolutamente extraordinária que foge à capacidade humana. O método da justiça, que aqueles homens não entendiam e muitos hoje também não compreendem, foi a morte de Jesus. Jesus foi o único justo. E diante daquilo que ele fez por nós, só nos cabe nos arrepender. Essa é a justiça. Aí começa a justiça, aí somos justificados. O mundo não aceita esta obra justificadora, perdoadora de Jesus. O mundo acredita no mérito. E o mundo está errado. Porque só o Espírito Santo pode ver certo. E o Espírito Santo viu que o mérito não funciona. E o apóstolo Paulo diz claramente, olha, se fosse pelo mérito, vamos ver aqui quem é que merece. O que eu fiz para merecer? E aí o pecado iria transbordar novamente a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Então, a Bíblia diz, não foi você. Você não se salvou a si mesmo, não se perdoou a si mesmo. Você foi salvo por Jesus na cruz. Ele tornou você justo, ele justificou você. O mundo não aceita também a ideia da transcendência. Para o mundo, a vida de Jesus acabou na cruz. Mas a vida de Jesus, se pudéssemos usar uma palavra só para mostrar o contraponto, começou na cruz, não terminou ali. Por isso eu gosto muito da ideia de que o evento de Jesus começa no berço e continua na cruz e prossegue até os dias de hoje. E isso é bom porque a nossa vida também não acaba na morte. O mundo vê, sente e crê errado. Com todas as letras, digamos. Nós não somos capazes de ver certo, a menos que o Espírito Santo nos convença. E quando o Espírito Santo nos convence, nós vemos certo, a vida continua. Nós sentimos certo, podemos ter esperança. Nós cremos certo, porque temos um Salvador. Jesus nos diz também que o Espírito Santo nos convence do juízo. Já mencionei que a condenação de Jesus foi um erro judicial e moralmente falando. Até hoje, há pessoas presas, condenadas injustamente. Quando olhamos para o mundo, o que é que nós vemos? Na quinta-feira, tivemos uma interessante experiência.
Como é público, vou citar o nome, você pode ver isso na nossa jornada de leitura da Bíblia da quinta-feira passada, dia, acho que 25 ou 26 de novembro. 25. Se não for, é perto daí. Nessa jornada, as pessoas leem a Bíblia em voz alta, no Zoom e depois vai pelo YouTube. Aí uma irmã, eu disse, olha, quando você lê o seu versículo, os seus versículos, se tiver alguma pergunta, você pode fazer logo em seguida que eu respondo. A irmã leu o seguinte, Juliana Nizambi, mora em Portugal. Provérbio 11, 5. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. E a irmã Juliana, no seu português luso-angolano, disse, aqui temos uma controvérsia, pastor, explica isso, que o que nós vemos aqui, o ímpio não cai, o ímpio prospera, o ímpio se dá bem, o íntegro é que sofre. Como explicar isso? Ela me perguntou. Exatamente, quando nós olhamos para o cenário nosso, o crime compensa, a corrupção compensa. Segundo o número que eu vi, de cada 10 homicídios no Brasil, só um é condenado. Compensa. Só 10%. No entanto, quando o Espírito Santo nos convence do juízo, ele nos estimula a uma vida íntegra, mesmo que não compense. Quando olhamos para o mundo, Satanás está vencendo. Mas é o Espírito Santo que nos mostra que ele já perdeu. É um outro modo de ver. E somos então convidados a olhar o mundo com os olhos do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o verso 12 tem uma palavra que eu penso que o adjetivo que eu tenho para esta palavra é intrigante. Leiamos de novo. João 16, 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Naquele contexto, os discípulos estavam aturdidos. Por isso, no capítulo 14, Jesus diz, não fiquem perturbados. E naquela perturbação, naquela confusão em que se encontravam, o mestre que com ele estava, agora não estaria mais. E o mestre falava de uma morte no monte, uma coisa muito confusa para eles. E o mestre se preparava. Jesus era garoto, talvez 33 anos, 32, no máximo 35 anos, era um menino, jovem, falando da morte dele. Se tivesse uns 110, mas tinha 30 e poucos anos. As pessoas reconheciam isso, até disseram, ele não tem 40 anos, como é que ele diz que é desde o tempo de Abraão, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Estavam confusos os discípulos, não tinham como entender aquilo. Mas Jesus diz, olha, quando o Espírito Santo vier, vocês estarão mais calmos, mais tranquilos, então ele vai dar a vocês toda a orientação. Eu ministrei um curso sobre o luto, à distância. Uma das pessoas que tem passado por um luto aterrador, perdeu o filhinho numa piscina, filhinho de 3 anos, ele, de vez em quando, me manda mensagem, ele diz, Israel, eu não consegui ainda ouvir
as suas palestras. Eu até ouvi, mas eu não consegui captar nada. Eu não consigo ouvir, eu não consigo me concentrar. Quando estamos naquele calor intenso da dor, do sofrimento, máximo uma linha, e mais nosso pensamento não consegue. Esse era o caso aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui uma promessa. Eu quero me ater, então, a esta promessa, que o Espírito Santo vai nos dizer aquilo que nós precisamos. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Nós podemos contar com o Espírito Santo para nos orientar nas horas da aflição ou de qualquer outro momento na vida, até mesmo na hora do sucesso. Porque, comumente, na hora do sucesso, nós fazemos uma oração de 2 palavras. No máximo, obrigado, Senhor. Mas na aflição, são longas orações, fazemos de joelho. Somos todos assim, com algumas exceções nas quais eu não estou incluído. Eu estou no capítulo geral. Agradecer, obrigado, Senhor, para pedir lágrimas, joelho dobrado. É assim que nós todos somos, eu, como disse, incluído aí. Então, eu quero lhe dizer só 2 palavras, então. Primeira, continue com o seu coração aberto para o Espírito Santo. Mesmo que talvez não entenda o que ele está lhe dizendo, continue a ouvir. Quantas vezes um versículo que você sempre leu e que agora você lê faz todo sentido para você e antes não fazia nenhum sentido? Então continue com os ouvidos atentos ao Espírito Santo. Mas quero dizer uma segunda palavra. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Eu quero aplicar essa ideia a um cristianismo que muitas pessoas vivem. Nenhum irmão aqui, aí, graças a Deus, totalmente superficial. Um cristianismo que se contenta com saber quase nada. Já contei várias vezes aqui. Há muitos anos eu era professor da escola bíblica numa certa cidade do nosso país. Quando acabei a aula, eu pedi a um irmão para orar. O irmão que tinha me informado já que há 51 anos era crente, batista. Pedi-lhe para orar. E ele fez a oração do Pai Nosso. Nada contra a oração do Pai Nosso. Mas, ao fim, eu lhe perguntei, irmão, por que você orou o Pai Nosso? Resposta, eu não sei orar. 51 anos na igreja e não sabia orar. Quando começamos aqui as nossas jornadas de leitura da Bíblia, estamos na 14ª, graças a Deus, em dezembro vamos terminar, com 150 pessoas daqui lendo a Bíblia toda mais uma vez. Alguns leram todas as vezes, graças a Deus. Uma irmã sentada ali, mais ou menos onde está o Carlos Alberto ali, levanta o braço aí, Carlos Alberto, ali, mais ou menos ele estava naquele lugar ali. Ela disse, Israel, me chamou de pastor e tal, mas Israel, muito obrigado. Eu tenho 50 anos de batizada. Eu nunca li a Bíblia toda, estou lendo agora. Bem, aí, se você se encaixar nessas 2 histórias, está na hora de mudar a sua história. Porque o que Deus vai dizer a uma pessoa que não ora e que não lê a Bíblia? Não consegue compreender. E uma pessoa que não compreende a palavra de Deus segue as palavras dos homens, até as erradas. Nossas orações. Quantos de nós, lá em casa, quando oramos
os nossos familiares já sabem qual é o conteúdo dela. Orações mecânicas, que não revelam nenhuma comunhão com Deus. Aprendeu a orar. Nós aprendemos tudo. É verdade que nós não sabemos muitas coisas. Não temos respostas para todas as coisas. Mas nós não podemos nos contentar em não saber. Não sei, eu tenho que pesquisar. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender, porque na minha vida profissional, se eu não sei tal coisa, se eu li no manual lá como fazer algo na minha empresa e eu não sei fazer, eu vou perguntar a um chefe, como é que eu faço isso daqui que eu não estou entendendo? Meu WhatsApp, estou sem ele hoje, eu estou sem duas coisas hoje, sem o WhatsApp, sem o telefone celular e sem meia. A meia, porque tem batismo daqui a pouco, e não dá tempo de tirar e colocar, é muito demorada, dá uns 2, 3 minutos que eu não tenho, né, esse tempo todo aqui, então eu já vi sem a meia, só hoje. Mas o meu telefone, o WhatsApp resolveu não funcionar. O que eu fiz? Tá bom, não sei como é que isso aconteceu, tá bom, foi assim que eu fiz? Vocês sabem que não, eu fui pesquisar, faz tal coisa, e está lá em casa, ver se ele, quando chegar ele carregou. É assim, eu não sei nada sobre Bíblia, Moisés, Davi, José. Essa semana foi interessante, uma pessoa que está lendo a Bíblia pela primeira vez, falou assim, então Jacó, Abraão, foi o bisavô de Jesus, porque ela leu José, Gênesis, José, ela sabe que foi o pai de Jesus, pai adotivo de Jesus. Não, tem aí quase 2000 anos. Expliquei, e é muito bom explicar, não tem pergunta fácil, nem pergunta difícil, a gente tem prazer em explicar. Estou dizendo isso porque essa pessoa perguntou, se encontrou comigo e perguntou, esse José aí, não é outro José, esse é do Egito, outro é de Nazaré, a gente vai explicando. Mas há pessoas que leem, mas não perguntam, não têm interesse por nenhuma dessas coisas. O conhecimento é pequeno, a fé é pequena, o entendimento é pequeno. Ontem estava vendo lá 2 famosos, contando alguma coisa da sua vida, e um disse, olha, isso é uma bênção. Outro respondeu, realmente isso é uma bênção, não sei o que era uma bênção. Porque também as palavras as pessoas vão usando do mundo bíblico, mas não quer dizer que compreendam o que significa, porque bênção é uma dádiva de Deus. Era isso que estavam dizendo? Eu não sei, talvez. Às vezes nos contentamos com palavras que nos tornam cristãos, mas as palavras que usamos não nos tornam cristãos. Eu quero então, antes de ler a paráfrase que preparei, fazer 3 perguntinhas e só. Vamos estudar mais? Lendo o livro de Provérbios, nossa tarefa, nós temos uma visão errada que a Bíblia, por exemplo, é uma Bíblia machista. Mas quando eu leio o livro de Provérbios, eu vejo que o último capítulo foi preparado por uma mulher. Como é que é? Está escrito aqui, olha. Se eu pego Provérbios 31, está assim. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Aí vem tudo que a mãe ensinou. Quem está escrevendo isso aqui? Quem está dizendo isso aqui? A mãe. E eu agora estou pesquisando para saber se esse louvor da mulher virtuosa é de uma mulher ou é de um homem. Eu acho que é de uma mulher. Então, é inesgotável, mas eu tenho uma curiosidade, se eu pudesse ficar o dia inteiro pesquisando esse negócio. Nem todo mundo precisa ter essa mesma paixão, mas é bom que todos tenham. Quero dizer o seguinte, vamos estudar. Eu li aqui, eu não entendi. No céu eu pergunto, fique tranquilo que no céu você não vai perguntar nada. Pergunta agora, no céu é outro departamento. Vamos aprofundar
escola bíblica, algum outro curso. O seminário tem curso de bacharel à distância, tem curso de pós-graduação, de extensão e outras tem. Vamos nos aprofundar. Eu gosto de escatologia. Então, em vez de ficar repetindo, todo mundo diz, vai estudar escatologia, os vários autores, os vários conceitos, por exemplo. Então, minha última pergunta. Vamos ouvir tudo o que Jesus tem para nos dizer? Ele vai dizer, vou falar para Israel porque ele não vai suportar. Não, eu não quero que ele fale isso para mim. Eu quero que ele me fale tudo. Porque tudo que ele me falar é só boa orientação, bom caminho. Vamos lá então? Vamos estudar mais a Bíblia? Ler, estudar, nos aplicar? Mas eu perdi a jornada. Começa agora, onde você estiver. Estamos lendo a última parte de Provérbios, depois vamos ler o Salmo, depois vamos ler os profetas. Vamos continuar, pega no meio do caminho, depois você recupera. Vamos aprofundar. Se tem alguma coisa, aqui tem um irmão, estou olhando para ele aqui agora, que gosta de estudar, me pergunta sobre o livro tal, esse livro é bom, não sei o quê. A gente vai dialogando e vai aprendendo, e eu vou aprendendo com os irmãos também. Eu aprendo muito com os irmãos, são os meus mestres. E vamos ter o nosso coração pronto para ouvir tudo que Jesus tem para nos dizer. Este é o convite desta hora. Eu termino então lendo a paráfrase que eu preparei desses versículos. Como os discípulos ficaram agitados, Jesus voltou a lhes tranquilizar. Não lhes falei essas coisas antes, porque eu cuidava de vocês, mas daqui a pouco vou lhes deixar para me encontrar com aquele que me enviou. Jesus fez uma pausa, como se esperasse uma reação, e continuou. Ninguém vai me perguntar por onde estou indo? Silêncio. Jesus retomou a palavra. Só vejo tristeza nos seus corações, mas fiquem tranquilos, eu preciso ir. Eu preciso partir para que o mentor venha e fique no meu lugar. Eu mesmo o enviarei a vocês. Em seguida, Jesus passou a descrever a missão a ser desenvolvida pelo mentor divino, que é o Espírito Santo do Pai Eterno e do Filho Jesus. É o mentor quem vai mostrar às pessoas os seus pecados, dos quais precisam se arrepender. As pessoas pecam por não crerem em mim. Além disso, o mentor vai confortar vocês, porque não estarei mais aqui. O mentor dirá a todos que o destino dos que não se arrependem é o mesmo de Satanás, a quem o Pai já condenou. Os discípulos queriam saber mais sobre o mentor e escutaram Jesus lhes dizer: tenho mais coisas para lhes dizer, mas vou parar por aqui. Saibam, contudo, que o mentor orientará vocês em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas de mim. E é através dele que vocês serão orientados sobre as coisas que acontecerão. O mentor continuará a minha missão. Ele confirmará que o Pai Eterno me deu toda a autoridade para fazer o que eu tenho feito. Desejo que essas palavras de Jesus nos inspirem e nos desafiem, que essas promessas nos confortem e que esses convites nos ponham no caminho de aprender com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Em pé, vamos